Oi, galera! Agora a gente vai começar com uma nova forma de abordagem de ensino dentro desse tema que eu preparei para vocês, para essas próximas 5 aulas, considerando essa aula de hoje, começando com essa aula de hoje, que o tema vai ser recursos hídricos e estações de tratamento de água. Essa abordagem STEAM, ela é uma abordagem que já existe em outros países há bastante tempo, só que está sendo implementada agora juntamente com a BNCC. E ela tem esse STEAM, significa ciência, no S, tecnologia, no T, engenharia, no E, artes, no A e matemática no M. Então, essa é uma sigla para essa nova forma de abordagem de ensino que vai estar reunindo todas essas categorias. E aqui eu vou trabalhar com vocês mais a parte de ciências e a parte de engenharia. Por quê? Porque o meu desafio STEAM, o desafio de vocês, que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas aulas, vai ser esse aqui, baseado nessa pergunta. Quais são os métodos mais viáveis para realizar limpeza e despoluição de águas e efluentes? E como vocês fariam para tornar viável o consumo de uma água como essa? Qual água? Essa aqui. Como que vocês fariam essa água que está suja, ela está com detritos, ela está com coisas sólidas ali dentro, ela está com óleo ali, com coisas com cheiro, com gosto, ela está uma água extremamente nojenta, extremamente contaminada, possivelmente até com metais, com restos de microplásticos ali, com lixo. E como que vocês fariam para essa água se tornar própria para o consumo? Então esse vai ser o desafio de vocês. E como vocês vão resolver esse desafio? Ao longo das próximas 5 aulas, vocês deverão planejar, desenvolver e testar um protótipo de estação de tratamento de água. Então, vocês vão ter que desenvolver algum protótipo pequeno mesmo, não precisa ser muito grande, e esse protótipo vocês vão realizar ele em grupos, podem ser grupos grandes, pode dividir aí uns 8, 9 alunos por grupo, dá para fazer uns 3 grupos por turma, porque é um protótipo que vai dar um trabalhinho aí para vocês fazerem, mas vai ser possível sim realizar esse protótipo nas próximas 5 aulas com os materiais que eu vou explicar para vocês como utilizar e também com a parte teórica que eu vou ensinar vocês. E lembrando que esse protótipo, eles vai ter que, quando vocês apresentarem esse protótipo, vocês vão ter que pensar em toda a questão social envolvida por que a água está suja e por que essa água deveria ser limpa. Então, aqui eu gostaria de fazer já um agradecimento especial à página, esse portal Água Sua Linda, que é um meio de divulgação associado a essas organizações, a Associação Bem-TV Diversidade e a Aliança pela Água, porque elas são ONGs voltadas para a luta contra a poluição da água e a crise hídrica. E o que eles fizeram foram vários esquemas, vários desenhos, que são muito didáticos e eles vão auxiliar a minha aula aqui ao longo de praticamente todas as aulas com os desenhos deles. Então, é uma forma mais ilustrativa de eu estar passando esse conhecimento para vocês. E aqui eu trouxe também isso aqui para vocês verem que eu posso sim copiar o conteúdo deles e para uso não comercial. No caso, eu estou dando essa aula para vocês e aqui está a licença, digamos assim, para que eu possa utilizar o material deles. Então, quando vocês verem essas imagens bonitinhas, assim, mais ou menos nesse estilo, saibam que é graças às meninas que desenvolveram esse projeto. Então, elas fornecem as fontes das pesquisas que elas utilizam para fazer esses desenhos, e daí a gente vai utilizar esses desenhos para fazer algumas formas de ensinar vocês. A primeira aula, que vai começar agora, eu vou tratar sobre a hidrografia. E o que é a hidrografia? A hidrografia é o ramo da ciência, ou da geografia, da química, que estuda as águas. Então, vamos começar falando da importância da água. Está mais do que óbvio, está mais do que sabido por todos nós que a água ela é uma das grandes e principais responsáveis pela vida na Terra. Qual que é a primeira coisa que se procura num planeta quando quer saber se esse planeta é habitável? Primeiro é água e atmosfera. Então, sem a existência de água no planeta, não tem como existir vida, assim como não tem como existir vida sem a presença de ar respirável, né? Ar atmosférico, gás oxigênio, etc. Por que a água é tão importante para a vida? Porque ela é um solvente universal. Então, tudo que vai ser relacionado às
funções do nosso corpo, ou os objetos que estão ao nosso redor, praticamente todos eles têm água dentro deles de alguma forma. Até porque mais de 70% do peso corporal humano corresponde à água. E o que a gente deve tomar corretamente seriam 3 litros de água por dia. Então, multiplicando 3 litros de água por dia pelo tanto que a gente vive, vamos fazer um cálculo rapidinho aqui. Vou fazer com a minha idade. Eu tenho 22 anos. Então, 3 litros de água por dia, multiplicado por 365 dias, multiplicado por 22 anos que eu tenho de vida, são 24.090 litros de água que eu deveria ter consumido aí ao longo desses anos. Claro que nos primeiros anos de vida não é tanto, né? Então dá para regular aí para uns 20.000 litros de água. É bastante coisa. A gente depende disso para viver. A água também não é importante somente para a manutenção do nosso corpo, para que ele exista. Ele também é importante para a manutenção e para a existência das plantas, da plantação. Ele é importante para a própria atmosfera, porque existe água na forma volatilizada, na forma gasosa na atmosfera, e isso ajuda a manter a temperatura do planeta padronizada. Além disso, 70% do nosso planeta é coberto por água. Então, por isso que a gente chama o nosso planeta muitas vezes de planeta água. E onde que está essa água? 70% do planeta. Desses 70%, quase 98% está nos oceanos, ou seja, água salgada. E só 2,4% dessa água é água doce. E onde que está essa água doce? A maior parte da água doce ela está presente nas calotas polares, ou seja, 2% da água total do planeta ela está dentro das geleiras, né? Então, não é 2% desses 2,4%, é 2% realmente do 100% de água que existe. Então, sobra menos de 0,4% de água no restante, água doce no restante, fora das calotas polares e geleiras. Então, 0,02% da água do planeta, apenas isso, está disponível em lagos e em rios. É essa água que está disponível para que a gente use para a nossa vida, digamos assim, para tomar, para irrigação e etc. E grande parte desse 0,02% da água está poluída. Então, é sobre esse problema que a gente vai tratar aqui. Como que funciona essa distribuição de água no mundo? Então, tá aqui eu coloquei esse gráfico que basicamente mostra o que eu falei para vocês. Grande parte da água é água salgada, uma pequeníssima parte é água doce e olha só 29% aqui dessa água vai ser água subterrânea, essa parte aqui mais de 69% são umas calotas polares, e esse azul bem pequenininho aqui, 0,3% desse valor total aqui, desses 2,5%, corresponde às águas dos rios e dos lagos que a gente pode consumir. E como que é a distribuição de água no Brasil? Ela é bem desproporcional, porque no norte do Brasil, que tem só 8,6% da população, tem praticamente 70% da água do Brasil, né, da água doce. Então aqui, por exemplo, no Nordeste, só 3% da água doce do Brasil está no Nordeste. Eles têm uma população muito mais elevada do que no Norte, 27% das pessoas. Já que no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma população extremamente alta, mas eles têm um pouquinho mais de água do que o Nordeste, mas ainda assim não é tanto, só 6%. Então, a gente consegue perceber que é bem desproporcional a distribuição da disponibilidade de água por região do Brasil, considerando a população, a demanda populacional. E aqui outro aspecto da importância da água, a ONU estima que até 2050 aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água para sobreviver. Ou seja, é possível que, segundo essa estimativa, praticamente metade da população morra de sede ao longo desse tempo, ou pelo menos acabe ficando extremamente desidratada até 2050. É um dado bem preocupante. Então, qual que é a história da água, né? Como que a água foi importante para a construção das civilizações. As civilizações, por exemplo, do Antigo Egito, a gente tem muitas escrituras a respeito disso, muitos relatos, que na região do Rio Nilo era onde se concentravam todas as populações do Antigo Egito. Então, essas civilizações elas foram construídas muito próximas dos rios. Então, se a gente for ver as pirâmides, onde estão construídas as pirâmides mais conhecidas, por exemplo, elas estão relativamente próximas desse rio, porque era onde conseguia se concentrar a população, por causa do consumo de água
e também das irrigações da parte agrícola. Então, as cidades mais desenvolvidas da antiguidade eram as cidades que estavam mais próximas de fontes de água doce. E também ali no período medieval ao pré-colonial, começou a surgir uma demanda energética, não de energia elétrica, mas a própria energia mecânica, alguma forma de transformar a água numa fonte de trabalho, digamos assim, né? Para que isso diminuísse a quantidade de trabalho que as pessoas teriam que fazer. Então eles conseguiam construir com a água as águas naturais com os rios, sistemas de irrigação. Isso ajudava muito para a agricultura dos feudos e para a agricultura em comunidades. Isso fez com que as comunidades desse período se expandissem muito. Então, essas demandas energéticas elas eram relacionadas à movimentação de máquinas. Isso acontecia, por exemplo, a partir da roda d'água. Então, essa roda era movimentada pela queda d'água e a força disso fazia, por exemplo, a moagem de grãos naquela época, por exemplo, para fazer trigo, que era utilizado para fazer pão e etc. Então, falando agora sobre o ciclo da água. O ciclo da água ele corresponde a mais ou menos esse ciclo aqui. Existe uma maior complexidade se a gente for olhar bem a fundo, mas de maneira geral é isso. Então, a água, vamos começar ali pela parte de evaporação. Então, a água que está nos rios, por exemplo, nas fontes de água, ela vai evaporar por causa do sol, do calor do sol, dessa radiação solar, e quando ela estiver na forma de nuvem, ela vai passar para uma condensação. Essa condensação vai formar essas nuvens de chuva que vão precipitar e vão cair na forma de gotas. E essas gotas elas vão irrigar as árvores, elas vão irrigar os próprios rios e elas vão retornar. Como que elas retornam? Elas podem retornar a partir da transpiração dessas árvores, porque as árvores, quando elas são aquecidas, elas também transpiram, elas emitem essa água, e também pela infiltração pelo solo, então ela vai voltar para esses rios. Então, o que pode interferir nisso? O próprio desmatamento pode interferir nesse ciclo da água, porque quanto menos árvores a gente tem, menos transpiração a gente tem e mais a dependência da chuva vai ser direta dos rios. Então, só vai chover nas regiões que tem rios. E quando a gente tem bastante árvore nos locais, a gente consegue fazer com que chova também nesses locais que não tem necessariamente um rio passando, mas tem bastante árvore. Então, também outra coisa que as árvores fazem em relação ao ciclo da água vai ser fazer essa impermeabilização, vai ser evitar essa impermeabilização do solo. Porque essa impermeabilização, por exemplo, quando a gente constrói barramentos, ou quando acontece, quando tem uma grande região coberta, por exemplo, por shoppings, centers ou até mesmo por aqueles grandes espaços cobertos por concreto para construção de estacionamentos, isso faz com que esses locais fiquem mais secos, porque está impermeabilizando o solo e impedindo a infiltração da água. Também ali na parte da evaporação, como eu já falei, ela vai receber calor do sol, vai ter um processo de transformação líquido-vapor. A evaporação da água do solo também vai acontecer, a transpiração das plantas e até mesmo da água presente nos oceanos, porque o sal vai ficar ali e a água vai evaporar. Só que toda essa água que ela é evaporada nos oceanos, ela volta a cair de novo nos oceanos. A parte de condensação, ela é levada por correntes de ar e quando sofre um resfriamento acontece a formação de nuvens e por causa dessa água líquida que está particulada. Então não é necessariamente água evaporada quando a gente tem o processo de condensação, que são essas nuvens mais escuras. É água líquida, várias gotículas de água líquida que elas estão na forma de partículas, elas estão espalhadas. Então acontece a precipitação, então a gente pode ter essa precipitação na forma de chuva, granizo ou neve, por causa da aglomeração dessas partículas e da atração gravitacional. E com isso a gente tem as chuvas. E essa água vai retornar à superfície nas regiões próximas de onde a água evaporou. A maior parte, como eu falei, nos oceanos. E também acontece nos continentes por causa do escoamento dos rios e também por essa penetração do solo. E com isso a gente tem o reinício do ciclo. E como que a gente classifica, no geral, essas águas? A gente consegue classificar em questão analítica, a parte de química analítica, pelo teor dos sólidos, que é uma classificação mundial, e pela salinidade, que é uma classificação brasileira pela CONAMA. Então, essas águas elas podem ser classificadas como doces, salobras, que são as águas relativamente salgadas, e as águas totalmente salgadas, que são as águas dos mares.
Então aqui eu trouxe uma classificação para vocês a partir desses dados sobre a classificação mundial das águas. As águas doces, pela classificação mundial, elas têm que ter um teor total de sólidos dissolvido inferior a 1000 mg por litro ou 1 grama por litro. Já as águas consideradas salobras, para as águas salobras, esse total de sólidos dissolvidos tem que estar entre 1000 mg e 10.000 mg, e para as águas salgadas é superior a esse valor. Já a classificação da CONAMA é um pouquinho diferente do que eles fazem ali, porque é só em relação ao cloreto de sódio mesmo. Então, as águas doces elas vão ter que ter salinidade inferior a 0,5 gramas por litro, as águas salobras superior entre 0,5 e 30 gramas por litro, e as águas salgadas seria superior a esses 30 gramas por litro. Aqui eu trouxe também para vocês consultarem depois a classificação das águas em função dos usos. Então, dá para considerar que para abastecimento doméstico tem que ser água doce, para pescaria amadora pode ser água doce, as águas salinas ou as águas salobras, navegação também todos esses, para descendentação de animais é somente as doces e por aí vai. Vocês podem consultar depois. Agora falando sobre cada um dos tipos de águas naturais, né? A gente tem, então, os oceanos, que são as maiores águas naturais, que são divididos entre o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, e eles são muito importantes para a estabilização do clima global, para a temperatura global. Então, eles também comportam uma grande quantidade de vida aquática e são fontes riquíssimas de reservas minerais. E a fotossíntese, que muitas pessoas dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, na verdade, se a gente for consultar realmente os dados, os mares, os oceanos, no caso, quer dizer, são o pulmão do mundo, porque as algas elas são responsáveis por 50% a 80% do oxigênio na Terra. Então, elas são responsáveis por maior parte da fotossíntese. E esses oceanos eles estão ameaçados, né? Então, por questão de poluição, por questão de exploração, até mesmo pelas geleiras que estão derretendo. Então, os oceanos a gente considera quando eles são essas porções grandes de água salgada que cercam os continentes. Então, aqui a gente tem o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Já os mares, eles seriam uma forma um pouquinho mais específica de classificar, que elas são apenas partes do oceano, então eles vão estar cercados por terras ou por ilhas. E eles vão ter menores profundidades e uma maior variação de salinidade e temperatura de um mar para o outro do que os oceanos. Então, a gente pode classificar, por exemplo, o Mar da China do Sul, o Mar do Caribe, o Mar Mediterrâneo, o Mar Bering e o Golfo do México, que são os diferentes mares, de acordo com essa classificação. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Golfo do México, que é essa porção de água aqui, a gente pode ver que ele está cercado por parte aqui dos Estados Unidos, parte do México, a gente tem outras ilhas aqui. Já os rios, eles vão ser essas formas de água quando é resultante de precipitações atmosféricas ou degelos em regiões montanhosas. Então, a nascente dos rios vai acontecer nas montanhas e vai descendo conforme a demografia da região. Então, eles vão brotar na forma de fontes de bacias geográficas. E eles podem ocorrer, a nascente pode sair do subsolo ou de outras partes. E eles vão provavelmente desaguar, em sua maioria, em mares ou até mesmo em outros rios. E esses outros rios vão desaguar no mar. Esses canais eles são bem definidos e o fluxo do rio é permanente. A partir do momento que a gente altera o fluxo do rio, aquilo ali a gente não pode mais chamar de rio. A parte alterada não é mais considerado o rio, de acordo com essa classificação. E esse fluxo ele pode ser sazonal, que é intermitente também. Então, no caso, quando esse fluxo é sazonal, o rio ele baixa em certos períodos por causa da maré e ele volta a existir ali quando a maré volta a subir. Então, isso não acontece por interferência humana, isso é realmente parte do ciclo. Então, outras formas de chamar o rio é arroio, braço, canal, córrego, desaguadouro, igarapé, regato, riacho, ribeira, ribeirão, paraná, vazante, etc. Então, são vários os nomes que podem ser dados para os rios. E também eles são fontes para as energias, para as gerações de energia hidroelétrica. Eles são também importantes vias de transporte para o abastecimento rural e urbano. Então aqui a gente tem vários desenhos de rios
Tem as cachoeiras também que fazem parte dos rios. Já os lagos, elas vão ser massas de água confinadas e elas também têm origem natural. E eles vão acontecer em depressões de rochas impermeáveis e não vão ter conexão com o mar. Eles podem surgir a partir de chuvas, de uma nascente local, de cursos de água, e também eles vão ter influências tectônicas. Então, quando a gente tem um afastamento, por exemplo, das placas tectônicas, a gente pode ter uma depressão ali nessas pedras e ali pode acabar acumulando bastante água. Eles podem ser resultados, então, de atividade vulcânica, podem ter influência fluvial, atividades glaciárias, influência litorânea. Então, são diferentes fontes que geram isso, mas não são geradas por humanos, são geradas por esses fenômenos naturais. Já as lagoas, que muitas pessoas confundem, elas são um pouquinho diferentes porque são essas formações mais recentes, com menor profundidade. Então, as lagoas, elas não necessariamente vão ser com formação natural. Então, aqui tem fotos de alguns dos grandes lagos que existem no nosso planeta, que são muito bonitos. Muitas vezes, dependendo do tamanho do lago e da forma como a gente está olhando para ele, eles parecem até um mar, né? Tanto que esse grande mar aqui, que é um dos maiores, um dos maiores lagos do mundo, ele é até chamado de Mar Cáspio, porque parte da água ali é salobra, mas ele não tem conexão com o oceano. Então, aqui trazendo uma pergunta para que vocês consigam entender melhor. O que poderia ocorrer caso os ecossistemas das regiões dessas águas estivessem poluídas? E como que isso poderia afetar a fauna e a flora local? E quantas pessoas? Será que existem pessoas que dependem diretamente dessas fontes de água natural? Então, como tarefa, eu gostaria que vocês já começassem a elaborar a montagem do protótipo e eu quero que vocês considerem também as questões sociais que vocês imaginam que estejam envolvidas nesses possíveis tipos de poluição. Então, a dica que eu dou para vocês de utilização de material para fazer esse planejamento é a utilização de garrafas PET, garrafas de água mineral daquelas de 20 litros, caixas de plástico, tubo PVC, e para fazer essa montagem dos filtros com tecidos, por exemplo, pedregulhos, areia e etc. E mais para frente vocês vão entender como que vocês podem fazer essa montagem. Então aqui eu trouxe um procedimento metodológico de uma pesquisa realizada numa universidade federal, depois eu vou fornecer esse material para vocês, tá? Junto ali com o material, com a pastinha que vocês vão receber. Então o material que esse grupo utilizou foi um garrafão de 20 litros, 30 garrafas PET de 2 litros, 2 garrafas PET de 600. Então, ali várias garrafas PET, vasos plásticos, torneiras de filtro de barro, conexões em T, conexões do tipo joelho, conexões do tipo adaptador, registros com rosca, 1 metro de mangueira transparente, 2 metros de mangueira de chuveiro, 2 mangueiras de soro, uma bomba de aquário, etc. Ali tem bastante coisa, vocês não precisam fazer dessa forma, mas se vocês quiserem montar a partir desse procedimento, vocês estão livres para fazer isso, desde que vocês tenham a criatividade de fazer um material original. Vocês podem se basear nisso, mas a forma como vocês vão fazer a montagem disso, o material que vocês vão utilizar para os filtros, etc., tem que ser um material original. Então aqui eu trouxe essas sugestões aqui também para que vocês consigam se guiar melhor. Então, aqui na figura 1 eu tenho essas partes do protótipo dessa estação de tratamento de água. Então aqui no 1, esse garrafão de 20 litros é o tanque principal. Aqui no 2 é a casa de reagentes, que vocês vão ver depois por que vocês vão precisar possivelmente utilizar esses reagentes. No 3 aqui a gente tem os suportes, nessa parte aqui embaixo, em azul. No 4, os tanques de processamento. No 5, as conexões aqui, que vão ligar esses tanques de processamento. E no 6, a gente tem os agitadores, que depois vocês também vão entender para que serve. Então é isso, eu vou fornecer esse material para que vocês possam começar esse planejamento a lápis mesmo, no caderno, no computador, e já comecem a ir atrás dos materiais que vocês vão precisar para montar a estrutura física desse material. Então essa parte de montagem da estrutura vai ser justamente a parte de engenharia do STEAM, que vocês vão ter que realizar. É isso, galera. Vão começando isso aí. Nos próximos 25 minutos vocês têm que começar esse planejamento. E até a próxima aula.